O barbeiro milionário fica surpreso ao ouvir a mendiga negra cantar para salvar seu filho. Em uma cidade repleta de arranha-céus brilhantes e luxuosos, onde as pessoas mais ricas andam com carros importados e roupas de grife, Eduardo se destacava. Dono de uma barbearia exclusiva, ele não apenas cortava cabelos, ele moldava sonhos. Seu toque mágico transformava homens comuns em príncipes. Os clientes saíam reluzentes, prontos para conquistar o mundo. Mas a vida perfeita de Eduardo estava prestes a desmoronar. Seu filho, Miguel, apenas 7 anos, sofria com uma doença rara que exigia um tratamento caríssimo que não estava ao seu alcance. Desesperado, Eduardo perambulava pelas ruas da cidade. Os olhares de desprezo da alta sociedade, tão familiar, se tornando pesados como chumbo. O que ele não esperava era encontrar Lara. Ela era uma mendiga, mas não era como as outras que ele vira. Seu sorriso iluminava o dia nublado. E sua voz, sua voz, quando ela começava a cantar, um canto que envolvia amor, dor e esperança, como se cada nota estivesse carregada de histórias antigas e segredos. Um dia, enquanto assistia, Eduardo notou como Lara cuidava de um grupo de crianças órfãs. Elas a rodeavam, fascinadas. Ela cantava uma canção que ecoava nas paredes da cidade, uma melodia ancestral que parecia capturar o espírito do tempo. Sem saber como, Eduardo se viu atraído por ela. Aproximou-se, seu coração batendo forte. A mendiga olhou nos olhos dele e, ao invés de desprezo, encontrou compaixão. Meu filho está doente, ele disse, a voz tremendo. Ouvi que você sabe de algo. Lara o observou com um brilho misterioso nos olhos. Sim, mas essa canção não é apenas música. Ela tem poder, mas o custo é alto. Você está disposto a pagar? Eduardo franziu a testa. Que tipo de preço? A pergunta pairou no ar como um transtorno de tempestade, cada palavra carregando um peso insuportável. No fundo de seu ser, ele sabia que a cidade que o cercava e a vida que levava eram construídas sobre superficialidades. Até que ponto ele chegaria para salvar seu filho? No instante em que Lara começou a cantar novamente, uma brisa suave envolveu Eduardo. Era como se o tempo parasse. Ele viu flashes de seu passado, de sua família, de segredos que ele nunca quis explorar. Secretos que o conectavam a Lara de formas que ele nunca imaginou. Seus ancestrais, pessoas de seu tempo, lutaram para sobreviver. O que ele escolhera esquecer, ela carregava na alma. Enquanto a canção preenchia o espaço ao redor deles, a linha entre o que era real e o que era mágico ficava tênue. Eduardo sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O que ele estava disposto a sacrificar? Riquezas, prestígio, suas crenças sobre pobreza e valor? A pergunta ecoou em sua mente, até onde ele iria para proteger seu filho e, ao mesmo tempo, resgatar sua própria humanidade. A resposta se tornava mais confusa a cada segundo. O futuro dele e de Miguel pendia em um fio tão tênue quanto a canção que ressoava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a canção da mendiga ecoava, Eduardo sentiu o peso do destino nas costas. Cada nota vibrava como um chamado profundo, como se o universo estivesse conspirando a favor dele. Mas, em meio ao encanto, uma sombra se aproximava. Em um canto, um homem alto e corpulento, vestido de forma impecável, observava a cena. Seu olhar era penetrante, e quando encontrou os olhos de Eduardo, a expressão foi de reconhecimento instantâneo. "Eduardo!" ele gritou, sua voz ressoando pelas ruas. "O que você está fazendo aqui com essa mendiga?" O desdém era claro. Eduardo virou-se, o coração acelerado. Era Ricardo, seu antigo sócio, alguém que ele não via há anos, alguém que soubera de seus segredos. A lembrança de sua traição pairava na mente dele como um veneno. "Ricardo, não é o que parece." Eduardo tentou justificar, mas a raiva crescia em seu peito. "Não é?" Ricardo riu. Um riso vazio e cruel. "Virou homem do povo, é? Essa doida não pode te ajudar. Você está se rebaixando. Esse tipo de gente não pode salvar ninguém." Lara parou de cantar, fixando os olhos em Ricardo. A atmosfera ficou tensa. O que Eduardo não queria admitir era que as palavras de Ricardo faziam ecoar um medo muito maior dentro dele. Um medo que ele não queria encarar. "Saia daqui, Ricardo", Eduardo disse, tentando manter a compostura. Mas o homem se aproximou, seu rosto agora a poucos centímetros do dele. "O preço que você terá que pagar por seu filho é muito maior do que você imagina", Ricardo sussurrou. "Você realmente pensa que a música dela pode curar seu filho?" E, como se as palavras dele tivessem desencadeado algo, um grito irrompeu da multidão que se aglomerava na calçada. Eduardo virou-se rapidamente para ver algo que o deixou paralisado. Um grupo de homens armados se aproximava, as armas reluzindo sob o sol. A tensão se espalhou como fogo em palha seca. As crianças que estavam ao redor de Lara gritaram e se dispersaram, como folhas ao vento. "É a gangue do Ricardo", uma voz gritou entre a confusão. Ele o chamou para acabar com isso. Eduardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ele olhou para Lara, que agora estava em pé, imóvel como uma estátua, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Ricardo sorriu, um sorriso frio que transparecia sua vitória. "Você realmente acreditou que poderia se esconder entre essa escória? Você vai descobrir que ninguém escapa de mim." A música estava esquecida. O sopro do vento se tornara uma brisa gelada. Eduardo hesitou, os sentimentos tumultuados. Ele ia defender Lara, mas como? A mente corria, o coração apertava. O que ele estava disposto a fazer? Nesse momento de desespero, Ricardo fez sinal e os homens se moveram, prontos para atacar. Eduardo quase sentiu o olhar de Lara perfurá-lo. Ela sabia que algo estava prestes a quebrar, não apenas a serenidade daquele dia, mas a própria vida dele. Ele respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava escolher, e rápido. "Sejam rápidos!" Ricardo gritou, mas Eduardo já estava em movimento. Ele não sabia o que faria, mas uma única frase ecoava em sua cabeça. Estava em suas mãos o destino do seu filho, mas também o seu. O que Eduardo faria neste momento crítico? A cidade, a vida dele, o futuro de Miguel. Tudo dependia daquela fração de segundo. A música tinha sido um aviso, mas agora a verdade estava prestes a estourar como um balão de gás. Ele estava prestes a entender que as consequências de suas escolhas eram muito mais profundas do que imaginava.
E no centro de tudo, o fio entre a salvação e a ruína se tornava cada vez mais tênue. Eduardo hesitou, agarrado pelo medo e pela adrenalina. Os homens armados avançavam, e o brilho das lâminas refletia o sol, como um aviso sombrio. Ele não podia deixar que nada acontecesse com Lara. O que quer que o destino lhe reservasse, ele precisava proteger não só seu filho, mas também essa mulher que havia trazido um feixe de luz em sua vida tão escura. "Lara, corra!" ele gritou, mas ela não se mexeu. Ela estava paralisada, olhando intensamente para Ricardo, como se estivesse medindo as palavras que acabara de ouvir. Eduardo, com o coração pulsando na garganta, decidiu que não tinha mais tempo para hesitar. Ele não estava ali apenas para se salvar, mas para lutar por Miguel e, de alguma forma, por Lara também. "Saia daqui, agora!" Eduardo tentou puxá-la para longe, mas uma força invisível parecia mantê-la no lugar. E então, no meio de toda a tensão e confusão, algo inusitado aconteceu. Um grito ecoou. Era o grito de uma criança. Um dos meninos que estavam perto de Lara havia se perdido entre a multidão. E o pânico nos olhos dele fez tudo ao redor parecer ainda mais caótico. "Não!" Lara exclamou, a voz firme e clara, rompendo o silêncio tenso. Ela se lançou em direção ao garoto, sem pensar nas consequências. O que Eduardo não esperava era que, no instante em que ela cruzou seu caminho, uma luz dourada começou a brilhar ao redor dela. Os homens pararam, confusos, a expressão de Ricardo se transformando em terror. Eduardo ficou ali, boquiaberto, observando enquanto Lara começava a dançar, sua voz ecoando com uma intensidade mágica que atraiu não só a atenção da multidão, mas também algo mais. O ar ao redor deles parecia vibrar, como se reconhecesse aquele poder. As notas que ela emitia eram tão puras. Lara gritou ao vento, como se chamasse algo oculto. Os homens armados hesitaram. Algo os impediu de avançar. O poder da canção estava se revelando. Eduardo sentiu uma onda de esperança, mas ao mesmo tempo um medo insuportável. O que estava realmente acontecendo ali? Mas a reviravolta não parou. De repente, um dos homens, o que tinha um olhar mais duro que o aço, se virou, apontando a arma para Lara. "Basta de suas mentiras. Eu sei o que você é", ele gritou, seu tom carregando um ódio que parecia pessoal. A cidade estava em silêncio absoluto, e Eduardo, em um lampejo de entendimento, percebeu que havia algo profundamente enraizado naquela cena. "Você está maluca, Lara? O que você esconde?" Eduardo gritou, buscando uma resposta. Mas Lara estava absorta em sua dança, o olhar fixo no garoto que estava em apuros. Então, a verdade começou a surgir como uma criatura a espreitar nas sombras. "Ela não é quem você pensa, Eduardo", Ricardo gritou, tentando se aproveitar da confusão. "Ela não está aqui apenas para ajudá-lo. Ela é a razão pela qual seu filho está doente." As palavras de Ricardo cortaram o ar, enredando Eduardo em uma maré de incredulidade. Isso não podia ser verdade. O pânico cresceu em Eduardo. Os olhos de Lara encontraram os dele por um breve instante. E ele viu algo que o fez tremer. Era uma mistura de dor e um pedido silencioso de ajuda. O que ela havia escondido? Por que suas canções pareciam carregadas de uma força tão intensa? Que segredos estavam emaranhados entre eles? E por que o que Ricardo disse parecia fazer sentido? O futuro de seu filho, a salvação que ele tanto buscava, estava prestes a ser ameaçada em um nível que ele nunca poderia imaginar. Eduardo se viu em um dilema cruel.
exatamente o que ele estava disposto a sacrificar, e até que ponto Lara era verdadeiramente um trunfo ou uma maldição em sua vida. O espaço entre eles pulsava, enquanto a música alcançava um clímax, e Eduardo se perguntou se tinha forças para desvendar esses mistérios e ainda salvar Miguel. Com o som ecoando em seus ouvidos, ele percebeu que precisava decidir rapidamente, porque o preço pela verdade poderia ser sua própria vida. Eduardo hesitou. O que quer que o destino lhe reservasse, ele precisava proteger não só seu filho, mas também essa mulher que havia trazido um feixe de luz em sua vida tão escura. "Lara, corra!" ele gritou, mas ela não se mexeu. Ela estava paralisada, olhando intensamente para Ricardo, como se estivesse medindo as palavras que acabara de ouvir. Eduardo, com o coração pulsando na garganta, decidiu que não tinha mais tempo para hesitar. Ele não estava ali apenas para se salvar, mas para lutar por Miguel e, de alguma forma, por Lara também. "Saia daqui agora!" Eduardo tentou puxá-la para longe, mas uma força invisível parecia mantê-la no lugar. E então, no meio de toda a tensão e confusão, algo inusitado aconteceu. Um grito ecoou. Era o grito de uma criança. Um dos meninos que estavam perto de Lara havia se perdido entre a multidão, e o pânico nos olhos dele fez tudo ao redor parecer ainda mais caótico. "Não!" Lara exclamou, a voz firme e clara rompendo o silêncio tenso. Ela se lançou em direção ao garoto, sem pensar nas consequências. O que Eduardo não esperava era que, no instante em que ela cruzou seu caminho, uma luz dourada começou a brilhar ao redor dela. Os homens pararam, confusos, a expressão de Ricardo se transformando em terror. Eduardo ficou ali, boquiaberto, observando enquanto Lara começava a dançar, sua voz ecoando com uma intensidade mágica, que atraía não só a atenção da multidão, mas também algo mais. O ar ao redor deles parecia vibrar, como se reconhecesse aquele poder. As notas que ela emitia eram tão puras, tão intensas que pareciam cortantes. A música tem poder. Lara gritou ao vento, como se chamasse algo oculto. Os homens armados hesitaram. Algo os impediu de avançar. O poder da canção estava se revelando. Eduardo sentiu uma onda de esperança, mas ao mesmo tempo, um medo insuportável. O que estava realmente acontecendo ali? Mas a reviravolta não parou. De repente, um dos homens, o que tinha um olhar mais duro que o aço, se virou, apontando a arma para Lara. "Basta de suas mentiras. Eu sei o que você é!" Ele gritou, seu tom carregando um ódio que parecia pessoal. A cidade estava em silêncio absoluto, e Eduardo, em um lampejo de entendimento, percebeu que havia algo profundamente enraizado naquela cena. "Ela não é quem você pensa, Eduardo!" Ricardo gritou, tentando se aproveitar da confusão. "Ela não está aqui apenas para ajudá-lo. Ela é a razão pela qual seu filho está doente." As palavras de Ricardo cortaram o ar, enredando Eduardo em uma maré de incredulidade. Isso não podia ser verdade. O pânico cresceu em Eduardo. Os olhos de Lara encontraram os dele por um breve instante, e ele viu algo que o fez tremer. Era uma mistura de dor e um pedido silencioso de ajuda. O que ela havia escondido? Porque suas canções pareciam carregadas de uma força tão intensa que segredos estavam emaranhados entre eles. Então, o inesperado aconteceu. O homem que apontava a arma para Lara começou a tremer. Ele mordeu o lábio, e seu olhar passou de raiva para confusão. "Eu não posso." Ele parecia lutar contra alguma coisa dentro dele. Eduardo ficou parado, incapaz de processar o que via. "Lara! O que está acontecendo?" Eduardo gritou. Ele tinha que entender. O homem abaixou a arma lentamente, e um brilho triste passou por seus olhos.
Você sabia, não sabia? A multidão estava em choque. Não apenas por causa da cena tensa, mas porque algo mais profundo parecia estar sendo revelado. Lara parou de dançar, a música desaparecendo como um sonho. Um silêncio pesado pairou no ar, como se o mundo ao redor dela estivesse prestes a desmoronar. Então, com um grito agonizante, o homem se virou e disparou a arma para o céu. A bala ecoou e a maioria das pessoas gritou, mas o homem não parecia se importar. Ele caía de joelhos e os outros homens armados, aterrorizados, começaram a retroceder. Eu não posso fazer isso! Eu não posso! Ele repetia, a voz embargada. E nesse momento, Eduardo percebeu. Havia um vínculo entre Lara e aquele homem. Algo mais que um simples encontro casual. Algo que ligava seus destinos. Eduardo olhou para Lara, esperando uma explicação. Mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e ele percebeu que tudo o que achava saber estava desmoronando. O passado dela se entrelaçava com o dele de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que realmente era Lara? E o que significava para Miguel? Nas sombras da confusão, o vazio se aprofundou. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Ele estava diante de uma escolha aterrorizante, e o futuro de seu filho dependia disso. Com o coração na mão, Eduardo segurou a respiração, prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo. Eduardo hesitou, agarrado pelo medo e pela adrenalina. Os homens armados avançavam, e o brilho das lâminas refletia o sol, como um aviso sombrio. Ele não podia deixar que nada acontecesse com Lara. O que quer que o destino lhe reservasse, ele precisava proteger, não só seu filho, mas também essa mulher que havia trazido um feixe de luz em sua vida tão escura. "Lara, corra!" ele gritou, mas ela não se mexeu. Ela estava paralisada, olhando intensamente para Ricardo, como se estivesse medindo as palavras que acabara de ouvir. Eduardo, com o coração pulsando na garganta, decidiu que não tinha mais tempo para hesitar. Ele não estava ali apenas para se salvar, mas para lutar por Miguel, e de alguma forma por Lara também. "Saia daqui, agora!" Eduardo tentou puxá-la para longe. E então, de repente, tudo começou a mudar. Um grito cortou a confusão. Era o grito de uma criança. Um dos meninos próximos a Lara havia se perdido entre a multidão, e o pânico em seus olhos fez tudo ao redor parecer ainda mais caótico. "Não!" Lara exclamou, lançando-se em direção ao garoto, sem pensar nas consequências. Então, enquanto cruzava seu caminho, uma luz dourada começou a brilhar ao seu redor. Os homens pararam, confusos. Ricardo deu um passo para trás. Seu rosto perdeu a arrogância. Eduardo ficou ali, boquiaberto, enquanto Lara dançava e sua voz ressoava com uma intensidade mágica, que atraía não só a atenção da multidão, mas também algo mais. O ar parecia vibrar, e ele sentiu uma onda de esperança, misturada com medo. O que estava acontecendo? Então, um dos homens armados, aquele com um olhar mais endurecido, se virou e apontou a arma para Lara. "Basta de suas mentiras. Eu sei o que você é." A cidade estava em silêncio absoluto. Eduardo, em um lampejo de entendimento, percebeu que havia algo mais profundo naquela cena. Algo que ligava a vida de Lara com aqueles homens. "Ela não é quem você pensa, Eduardo." O Ricardo gritou, tentando se aproveitar da confusão. "Ela não está aqui apenas para ajudá-lo.
Ela é a razão pela qual seu filho está doente. As palavras de Ricardo cortaram como lâmina. Eduardo ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a verdade parecia insuportável. O pânico crescia em seu peito e ele não sabia o que acreditar. Lara, o que está acontecendo? Eduardo gritou, desesperado por respostas. Os olhos dela refletiam dor e um pedido silencioso de ajuda. A música cessou abruptamente e a atmosfera de encanto se desfez como um sonho que é duro de acordar. O homem que apontava a arma começou a tremer, sua expressão de ódio se transformando em algo mais confuso. Eu não posso. Ele falava entre lágrimas como se lutasse contra uma força invisível. A multidão observava, em choque, sem saber como reagir. Eduardo olhou para Lara, esperando que suas explicações trouxessem sentido ao caos. Mas Lara estava muito distraída, perdida no seu próprio terror. Então, um barulho estrondoso fez ecoar pela rua. Um carro atravessou a esquina, acelerando em direção à cena. Eduardo não pôde acreditar no que estava vendo. O veículo parou abruptamente e a porta se abriu. Uma mulher de cabelos presos avançou. Sua voz carregava uma autoridade que cortava a atmosfera de tensão. Era Isabel, uma antiga amiga de Eduardo, alguém que ele não via há anos. Eu sabia que isso acabaria assim. As palavras impactaram como uma bomba. Jorge, o homem que estava prestes a disparar contra Lara, congelou. A revelação nas palavras de Isabel fez a multidão murmurar em confusão. Você sempre soube. Como você pôde deixar isso acontecer? Sua presença era como um relâmpago, iluminando a verdade sombria que ninguém queria encarar. Isabel olhou para Lara, raiva e compaixão se misturando em sua expressão. O que você fez, Lara? Essa não era a escolha que eu esperava que você tomasse. A tensão aumentou. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele começou a juntar as peças, e a imagem que se formava era devastadora. Você sabia que essas escolhas teriam consequências desastrosas, Isabel gritou. Você tem que encarar a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo chorou sem palavras. Seu mundo era agora um colapso de emoções e traições. O que ele havia construído, a esperança que lutava por Miguel, agora se tornava um labirinto sem saída. As revelações estavam queimando na sua mente. Ele olhou para Lara, o corpo dela tremendo. O que você escondeu de mim? O desespero transparecia de sua voz. E antes que ela pudesse responder, o garotinho que havia se perdido na confusão foi empurrado para fora por alguém da multidão, atirando-se contra Lara. E no instante que aconteceu, um estrondo ecoou. E a luz dourada que havia cercado Lara se apagou. A multidão, a confusão, o caos, tudo se transformou em uma névoa de incerteza. O que realmente significava salvar Miguel? O que Lara havia feito para que tudo isso acontecesse? Com isso, Eduardo percebeu que a verdade era muito mais complexa do que sua mente poderia suportar. E agora, ele estava prestes a entender que no meio de toda essa tempestade, o que ele mais temia era apenas o começo. Eduardo ficou paralisado, a cena diante dele parecendo um pesadelo. A luz dourada que envolvia Lara desapareceu, e com isso, o silêncio pesado se instalou. A multidão estava em estado de choque, cada rosto refletindo confusão e medo. O garoto que Lara havia protegido agora estava a seus pés, sem entender aquilo tudo. O homem de olhar endurecido, Jorge, estava em um estado de desespero, como se lutasse contra demônios internos. Então, num movimento quase imperceptível, a mulher de cabelos presos deu um passo à frente, tensionando a situação ainda mais. Lara, você tem que explicar o quê?
Ela gritou, e a voz dela cortou a neblina de incertezas que envolvia a cena. Lara respirou fundo, mas tudo o que conseguiu foi um nó na garganta. Não, não é o que você pensa. Ela parecia vulnerável, e Eduardo sentiu seu coração se apertar. A expressão dela falava mais do que palavras podiam. Dor, culpa e uma verdade que parecia prestes a ser revelada. Você é uma mentirosa, Jorge gritou, sua pressão aumentando. Você sabe o que fez? O olhar dele estava fixo na mulher, revelando uma raiva profunda. Eduardo sentiu seu instinto de proteção se acender. Mover-se em direção a Lara parecia uma necessidade, mas o medo da revelação assustava. E então, enquanto Jorge se preparava para atacar novamente, Eduardo gritou: Espere, o que você sabe sobre Lara? A multidão se voltou para ele, sussurrando, murmurando, desesperando. O clima estava elétrico. Ela não é só uma mendiga. É tudo uma farsa. Jorge vociferou, a voz dele ecoando pelas ruas. Ela usa sua música para manipular todos ao seu redor. E o seu filho, ele não está doente por acaso. A explosão das palavras dele caiu como uma bomba. Eduardo ficou atordoado, as peças de um quebra-cabeça tortuoso começando a se encaixar. Como assim? Ele arquejou, buscando respostas. O que você está insinuando? Ela é a razão pela qual a maldição paira sobre sua família. A música dela seduz Eduardo. E agora a sua vida está em ruínas por causa dela. Jorge estava tremendo, mas a verdade estava em seus olhos. Eduardo olhou para Lara, que agora parecia menor, como se um peso invisível a esmagasse. Não era só ela. A fúria de Jorge parecia ter um efeito magnético, atraindo a atenção de todos. Havia uma intensidade palpável, uma energia que deixava o ar cortante. Meu filho, Miguel, o que você está dizendo? A voz dele era um sussurro, perdido entre os gritos e sussurros da multidão. Lara hesitou, abrindo a boca, mas Eduardo a interrompeu. O que você escondeu de mim, Lara? Ela fechou os olhos, como se tentasse invocar coragem. O chão parecia desabar sob ela. Eu não queria que você descobrisse assim. O som da sua voz falhou. É uma história antiga. Uma maldição que passa de geração em geração. Uma maldição? Eduardo repetiu, sentindo uma onda de incredulidade misturada com medo. Lara, você está falando de quê? Eu sou descendente de uma linha que foi injustamente maldizida. Minha música é o que me conecta a tudo isso. Mas não fui eu quem traria a doença ao seu filho. É algo que está nos meus genes. As palavras saíram apressadas, quase como um grito de socorro. Mas, no fundo da solidão daquela confissão, uma verdade amarga começou a se formar. Uma sombra de dúvida se espalhou pelo coração de Eduardo. Então, tudo o que vivemos até agora, a esperança, a salvação, o que realmente é você, Lara? Eu me tornei uma mendiga por escolha, mas não por culpa. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Não sei como isso se tornou real. Ela parecia perder o controle, e Jorge estava agora rindo. Um riso sinistro. Ela está tentando empurrar as consequências para você. Esse destino maldito não é apenas dela. É também de quem a aceita. Sss. A multidão parecia hipnotizada pela tensão desenfreada. Eduardo sentiu a pressão em seu peito aumentar, a dor pulsando em sua cabeça. O tempo parecia ter parado. Mas Miguel, ele precisa de cura. O que eu faço agora? Na fração de um segundo, tudo mudou.
O chão começou a tremer, e um tremor repentino trouxe o medo à cidade. A multidão gritou, e no caos, Lara se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, a música! Pode ser a chave, mas é arriscado. Você pode perder tudo. O coração dele disparou. O que ele estava disposto a arriscar? E antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou, como um trovão, e tudo ao redor deles escureceu. Quando a poeira assentou, a cidade estava em silêncio absoluto. E Eduardo se viu frente a uma reviravolta que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos. No centro desse turbilhão, ele precisava tomar uma decisão que poderia custar não só sua vida, mas a de Miguel. E o grande mistério que o cercava agora parecia infinitamente mais profundo e assustador do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto a poeira se assentava, Eduardo sentiu uma onda de desespero desabar sobre ele. A cidade, antes vibrante, parecia uma paisagem de pesadelo. A revelação de Lara o assombrava, mas outros sentimentos surgiam, distorcendo sua mente. Ele queria acreditar nela. Queria, desesperadamente, que tudo fosse uma mentira. Mas as palavras de Jorge ecoavam como um trovão. A multidão estava tensa. Um mar de rostos temerosos e confusos. Olharam para Lara, esperando explicações. O que ela tinha feito? O que estava escondendo? Eduardo não sabia o que pensar. O garoto ao seu lado tinha os olhos arregalados, inocente no meio daquela tempestade emocional. Lara, Eduardo sussurrou, mas a voz dele mal saía. O medo de perder o filho, a chance de salvá-lo, agora pareciam estar longe de suas mãos. Lara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Como se quisesse dizer algo, mas o tempo parecia ter congelado. Um murmúrio crescente percorreu a multidão. É verdade? Ela fez isso? As pessoas comentavam, como se fossem folhas ao vento. O coração de Eduardo disparava. Seu olhar se movia ao redor, buscando apoio. Mas a verdade estava se desenrolando diante dele de uma forma insustentável. Eu não fui eu! Eu não desejei isso! Lara gritou, com a voz quebrada. Mas um novo eco se deu entre elas. Uma nova presença emergiu do fundo da multidão. Era um homem, velho e desgastado, com um olhar que parecia carregar séculos de dor. Ele avançou, olhando fixamente para Lara. Você não pode escapar da sua herança, minha filha. O homem exclamou, sua voz profunda e cheia de amargura. Eduardo ficou pasmo. O que estava acontecendo? Ele olhou para Lara. Os olhos dela se arregalaram de horror. Paulo, não! Lara implorou. Mas era tarde. O homem prosseguiu, ignorando as súplicas dela. Você nunca poderia ser livre. O que está em você, a maldição, isso não se dissolve com fugas. Você pertence a isso. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Lara era filha daquele homem, uma herdeira de uma maldição. Os murmúrios da multidão aumentaram, uma onda de rumores e especulações. O olhar de Eduardo passava de Jorge para Lara e, em seguida, para Paulo. O que ele tinha que ver agora? Quem era ele? Deixa em paz! Eduardo gritou, mas o desespero estava cheio de impotência. Jorge começou a rir com desdém. Então você se aliou a uma maldição, Lara. Você enganou a todos nós e agora quer que ele a salve? Eduardo sentia o coração apertado. A imagem dela mudava, se distorcia. Como ele poderia proteger seu filho de alguém que poderia estar ligado a tudo isso? Ele tentou se colocar no lugar dela.
mas a dor esmagava. Você é como seu pai, Lara. Você não mudará a história. Lutar contra isso só prejudica a todos que te cercam. Paulo continuou, seus olhos ardendo com um fogo antigo. Uma faísca de reconhecimento iluminou o rosto de Jorge. Ele parecia em êxtase, pronto para atacar. Eu sabia que havia algo mais. A multidão estava em frenesi. Gritos, risos e lágrimas se misturaram em um caos ensurdecedor. Eduardo estava em um limbo de medo e raiva. Tudo se movendo como uma máquina descontrolada. E num universo paralelo, ele percebeu que não era só o seu filho em risco. Era ele. Era Lara. Era tudo. Então Jorge, num momento de fraqueza, perdeu o controle e segurou firmemente seu punho. Agora você verá. Todos verão o que essa mulher realmente é. E ele avançou em direção a Lara, que estava paralisada, gélida de horror. Eduardo gritou. Subitamente, a multidão se afastou, uma onda de pânico reverberando. Ao mesmo tempo, a atmosfera murchou, como se o próprio ar estivesse tenso. Eduardo lançou-se à frente, mas já era tarde. Um estrondo ecoou, a bala disparou, e tudo ficou em silêncio. A cena congelou. Em um instante, o semblante de Jorge transformou-se em descrença. Mas não foi ele quem caiu. Lara foi atingida. Tudo parecia surreal. A multidão ficou em silêncio. O mundo ao redor girou, e o céu escureceu. Eduardo caiu de joelhos, o terror invadindo seu ser. O que estava acontecendo? O que havia acabado de destruir suas esperanças? E no meio do caos, ele ouviu um sussurro. Uma voz familiar. Entre a dor e o desespero, Lara chamou seu nome. Eduardo! E enquanto tudo parecia desmoronar, uma luz pulsante começou a emergir de Lara. Uma aura dourada que se expandia enquanto ela caía. O que era aquilo? Era a música? Era a mágica que a cercava? O que realmente estava acontecendo e, mais importante, o que isso significava para Miguel? O pânico de Eduardo se transformou em um estrondo instintivo. A verdade, distorcida e trágica, estava prestes a revelar-se. A linha entre o bem e o mal, entre amor e maldição, estava prestes a desaparecer. O futuro deles estava em um fio delicado, e Eduardo encontrou-se sem chão. Lara, ele sussurrou, agora completamente perdido. Havia segredos demais. A verdade estava sendo revelada, mas ele não sabia se tinha forças para lidar com isso. E a luz, com toda a sua intensidade, era um eco de algo que mudaria tudo de uma vez por todas. A luz dourada ao redor de Lara pareceu pulsar, vibrando intensamente enquanto ela caía. Eduardo estava paralisado, incapaz de reagir. O mundo ficou em silêncio, a multidão prendendo a respiração, totalmente absorvida pela cena dramática. Mas, naquele mesmo instante, algo estranho começou a acontecer. Uma fissura se abriu no chão sob os pés de Jorge. O solo vibrava, e uma onda de energia envolveu todos, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Então, num piscar de olhos, uma sombra escura irrompeu do interior da terra, subindo rapidamente, envolvendo Jorge. Ele gritou, não de dor, mas de terror, enquanto era puxado para baixo. A expressão dele mudou de raiva para desespero em um instante, como se algo que ele havia feito tivesse finalmente voltado para o assombrar. Não, eu não posso. A voz de Jorge se despedaçava, ecoando enquanto a sombra o absorvia. Um murmúrio se espalhou pela multidão, os rostos se contorcendo em choque. Todo o peso da cena estava ali.
Os olhos de Eduardo se abriram em surpresa, mas o que mais o atingiu foi a reação de Lara. Ela ficou em pé, a luz ao seu redor tremendo, seu olhar fixo no vazio. "Jorge!" Lara gritou. Mas enquanto ele desaparecia, uma onda de energia explosiva pulsou da fenda. Eduardo teve que se proteger com as mãos. O barulho era ensurdecedor, como 1000 trovões se unindo em um só. E em meio ao caos, uma revelação chocante surgiu no meio da confusão. "Você não sabe o que ele realmente é." A voz de Paulo rasgou o ar, cheia de urgência. O olhar dele se fixou em Eduardo. "Jorge não é só um homem comum. Ele está ligado a tudo isso. Ele guarda segredos que podem destruir vidas." Mal teve tempo para processar as palavras, mas a sensação de horror recomeçou a subir em seu corpo. O que ele havia feito? Ele percebeu então que o verdadeiro mal não era apenas a maldição, mas Jorge. Um passado obscuro, algo que se escondia nas sombras. As vozes na multidão se tornaram um burburinho, expressões de desconfiança e choque misturando-se com a realidade que parecia se desvanecer. Lara olhou para Eduardo, seus olhos cheios de uma nova verdade. "Eu não sou a única com segredos. Jorge, ele fez um pacto e agora não há como voltar." As palavras saíram com um peso enorme, como uma joia pesada jogada em um lago calmo que rapidamente se agita em ondas. O peso do que estava sendo revelado fez o estômago de Eduardo se revirar. A multidão começou a se afastar, um medo palpável crescendo à medida que o que estava se desdobrando se tornava mais claro. "Ele está ligado à doença do seu filho, Eduardo." A voz de Paulo aumentava a cada sílaba que saía. "O que ele fez com você e com sua família é mais profundo do que você pode imaginar." O chão ainda tremia, e Eduardo sentiu um nó se formando na garganta. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando em um furacão de segredos que não deveria conhecer. Ele olhou para Lara e, de repente, a mesma luz dourada começou a brilhar ao redor dela novamente. Não como antes de forma reconfortante, mas como uma advertência. "Lara, o que você fez?" Eduardo perguntou, agonizante. Ele precisava de respostas, mas a verdade parecia escorregar por entre os dedos. E como se a cidade estivesse respondendo a essa pergunta, uma nova fissura se abriu. O que quer que estivesse guardado estava prestes a ser revelado, e uma parte daquela energia começou a... Eduardo se virou, a urgência tomando conta dele. A sombra escura se agigantava, e um eco profundo encheu o ar, como uma promessa de que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer tragédia que já tivesse enfrentado. A sombra parecia querer puxá-lo para um abismo de desespero, e a pergunta se instalou em sua mente. O que mais ele tinha a perder? Então, com um estrondo, uma luz intensa irrompeu da fissura. Lara gritou, e Eduardo sentiu um frio intenso atravessá-lo. A cena diante dele se distorceu e o futuro de todos parecia prestes a ser decidido. Essa luz não trazia apenas a revelação de uma verdade, mas o encerramento de uma história repleta de traições, bruxarias e destinos entrelaçados. E no meio de tudo isso, a conexão de Eduardo com Lara estava prestes a mudar para sempre. Ele não sabia qual seria o próximo passo, mas sentiu que o universo estava prestes a mudar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Ao mesmo tempo, a fissura no chão a seus pés se alargava, revelando uma escuridão profunda, quase como se a própria cidade estivesse engolindo tudo ao seu redor. A multidão estava em choque, ninguém se atrevia a se mover. As vozes de murmúrios baixaram e todos pareciam esperar pela calamidade. "Eduardo!" Lara gritou.
mas sua voz estava fraca, quase como se estivesse se afastando. Não deixe que isso te consuma. A verdade é mais profunda do que eu poderia explicar. As lágrimas escorriam de seus olhos, misturando-se à luz que parecia desaparecer. Ele queria correr até ela, mas algo o impedia. Uma força invisível o mantinha preso ao lugar. Lara, o que você está escondendo? Eduardo conseguiu perguntar, a voz cheia de desespero. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, Jorge gritou. Seu olhar estava fixo na fissura. Isso é o que você merece. Sua maldição está voltando, e eu vou garantir que leve todo esse ódio com você. O tom dele era um misto de raiva e gozo, como se ele estivesse dirigindo suas palavras a uma força suprema. Mas no meio desse caos, a verdade ainda parecia evasiva. Então, a escuridão avançou rapidamente, e Eduardo viu algo emergir daquela sombra. Não era somente a sombra de Jorge, mas uma figura envolta em uma névoa opressora. Assim que o ser se revelou, a multidão gritou, um som coletivo de horror. Mais do que apenas um homem, era uma entidade, um semblante antigo, uma presença que parecia sugar a luz ao redor. Você não pode fugir de mim, Jorge. Você sabe muito bem que fez. A voz da entidade reverberou. E ao mesmo tempo que era aterrorizante, havia um tom de familiaridade. Eduardo, paralisado, olhou para Jorge, que agora tremia. A expressão dele era de desespero, de alguém que foi pego em sua própria armadilha. Eu não me lembrei. Nem pensei que você voltaria. Jorge balbuciou, suas palavras montando um quadro de desespero perdido. As lágrimas de Lara aumentavam, e Eduardo sentiu seu coração disparar. Algo estava errado. Então, tudo fez clique em sua mente. Lara não era uma mera mendiga. Ela estava ligada a tudo isso. E Jorge estava mais do que apenas um rival. Ele fazia parte de um ciclo profundo. Qual é a sua relação com o que está acontecendo? Eduardo gritou, a sombra agora misturando-se com o próprio Jorge. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Mas foi então que a revelação chegou como um raio. A entidade gritou com força, fazendo as pessoas ao redor se encolherem. Você fez um pacto, Jorge. Sua vida na riqueza em troca de almas perdidas. E agora eles estão aqui para cobrar o que é seu. As palavras eram como facadas. Eduardo olhou para Jorge, horrorizado. Todo o mistério começava a fazer sentido. Você é a razão da doença do Miguel. Eduardo gritou, as peças do quebra-cabeça se encaixando. Ele mal poderia acreditar no que estava acontecendo, o que sua vida havia se tornado. Lara era parte disso. Mas como? Jorge, agora visivelmente afetado, olhou intensamente para Lara. Como você se atreve a interferir? Você é uma maldição e não pode salvar ninguém. O medo tomou conta não só de Jorge, mas também de Eduardo. A revelação do pacto mágico os envolvia em uma escuridão impenetrável. A fissura ao redor deles começou a se expandir ainda mais, e a entidade mergulhou no próprio Jorge, absorvendo o terror. Agora você verá o preço que terá de pagar, gritou a voz. E Eduardo sentiu um peso intransponível em seu coração. O que mais eles estavam prestes a perder? Lara, não! Foi tudo o que conseguiu gritar, antes que a escuridão se transformasse em uma explosão de luz que os envolveu. Tal era a intensidade que ninguém pôde se mover, como se o tempo tivesse parado. Quando tudo finalmente acalmou, Eduardo se viu em um lugar diferente. Um mundo paralelo onde a noite nunca acabava e as cores eram distorcidas. Ao seu lado, Lara lutava contra a dor. Eduardo,
Precisamos de um jeito. Mas a cada palavra, a força dela parecia diminuir. O que havia sido uma tarde normal, agora se tornara um pesadelo viciado em verdades e segredos emaranhados. E a única certeza que Eduardo tinha era que nada, absolutamente nada, seria igual após aquele momento. Agora, um novo mistério nascia. O que a entidade realmente queria e o que significava o eterno laço entre Lara e Jorge. O peso da verdade premiava seus ombros. Ele precisava agir. A vida do seu filho dependia de suas decisões. E a batalha apenas começava. A luz dourada emana de Lara, dançando em brilho desesperado. Eduardo, começando a perceber a gravidade da situação, fica paralisado, enquanto Jorge sucumbe à escuridão. O que você fez? Laura ecoa, a voz angustiada, enquanto o passado e o presente colidem numa tempestade opressora. Ele vê cada lágrima dela como uma gota de verdade que desaba no chão. Cada fração de dor, um reflexo do que ele mesmo sentia. Você não pode deixá-lo ficar assim, Eduardo implora, um nó na garganta. Ele ainda se encontrava em estado de choque, mas o instinto de proteção pelo filho falava mais alto. A entidade, em sua presença imponente, parece absorver a luz ao redor. Lara, lute, agora. No momento certo, a música vai ser a chave. A expressão de Lara é de determinação e fragilidade. Enquanto isso, a multidão observa, boquiaberta. O ar está carregado. Os faces da cidade se contorcem em uma dança de incredulidade. Alguns murmuram em desespero, incapazes de acreditar no que presenciavam. Eduardo não tem tempo para ponderar. Ele percebe que a única maneira de salvar Miguel é unir sua força à de Lara. Cante, Lara. É agora ou nunca. A música começa a ecoar novamente. E com as notas, uma onda de luz surge do peito dela. Um chamado à esperança. Eduardo sente um calor crescente. As sombras, que até então pareciam onipresentes, começam a murchar, recuando diante da melodia poderosa. Isso! Continue! Ele observa, sentindo a energia pulsar ao redor deles. Jorge, envolto em uma neblina negra, grita, e a entidade parece se alimentar de seu desespero. Ponto. Contudo, Lara não hesita. Você não me controla. Eu sou mais forte que isso. Sua voz ecoa pela cidade, e em resposta, as sombras se agitam, como se hesitassem em cumprir seu propósito maligno. Eduardo sente o impulso de se juntar a ela. Ele canta junto, sua voz se unindo à de Lara. A melodia finalmente toma forma, envolvendo todos ao redor numa aura vibrante. As pessoas, antes paralisadas pelo medo, agora suas expressões mudam. Juntas, elas começam a sussurrar palavras de apoio, formando um coro, um eco de compaixão. A energia se intensifica, uma luz avassaladora explode, e a entidade começa a perder sua força. Jorge, agora visivelmente abalado, tenta se agarrar à escuridão, mas seus esforços são em vão. Não, eu não vou sumir. Ele berra, possessão e medo entrelaçados. Isso acaba aqui. Eduardo grita, o coração batendo forte, as palavras saindo como um grito de guerra. A música de Lara se eleva, e em um último impulso, uma onda de luz envolve todos, mergulhando a cidade em um clarão intenso. Jorge parece se desvanecer, arrastado pela sombra que agora tem um pingo de sabedoria em suas trevas. E então, tudo muda. A luz se dissipa, o silêncio cai. Quando a poeira assenta, todos olham atônitos para onde a entidade estava.
Jorge não está mais ali. Lara, exausta, desaba. A cidade, agora em paz, emerge desse pesadelo. Eduardo corre até ela, segurando suas mãos. Você conseguiu. Você salvou a todos. Os olhos de Lara se enchem de lágrimas, mas agora são lágrimas de alívio. E seu filho, Miguel, ele vai ficar bem. O coração de Eduardo se enche de esperança, mesmo diante da dor que ainda permeia o ar. Mas a cidade pode jamais ser a mesma. O que tudo isso significou? A luta contra as sombras talvez nunca acabe. Ao olhar para Lara, Eduardo percebe que ainda há muito a desvendar, muito que se deve reconstruir. Mas agora, juntos, eles podem enfrentar o futuro. Enquanto a noite cai suavemente, uma promessa paira no ar. A música ainda ressoa nas paredes da cidade, um lembrete de que até nas trevas mais profundas a luz pode brilhar. E assim, unidos, eles começam a dar os primeiros passos para reconstruir suas vidas, sem esquecer que sempre será um caminho de luta e amor. Se você chegou até aqui, isso significa que vivenciou cada emoção desta jornada. Então, o que está esperando? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você não vai querer perder o que vem por aí. Ponto.